Hoje vamos fazer essas unhas de vidro. Enfim, o plano é usar moldes F1 e agora vou mostrar como vou lidar com isso. Mostro o estado original da unha após alongamento com moldes superiores e gel com glitter. Primeiro vou lixar, depois usar o compasso para definir o comprimento do leito da unha. Só lembrando que estou usando o aparelho Dr. Alex SP130 e com ele estou removendo o comprimento da minha borda livre. E essa unha e todas as outras 5 unhas, na verdade 4 sim, vão ficar 4 nessa mão. Enfim, vou usar essa unha como base. Eu não vou fazer alongamento, ou seja, remover completamente e alongar de novo, vou usar isso como leito. Mas primeiro preciso lidar com a cutícula. Ele não estava com um humor muito bom naquele dia e havia umas aderências inacreditáveis. Claro, elas apareceram porque alguém não usou óleo, crema ou cuidou direito. Vivia conforme a condição da minha pele, por isso tive esse resultado. Mas tudo bem, lixei a borda livre. Vocês viram que minha ponta está bem grossa. É assim mesmo, porque agora vou trabalhar na técnica de um tipo de francesinha reversa. Mas por enquanto vou pegar a broca, as brocas novinhas que estou usando, as brocas novas. Eu gostei muito delas, são tão bonitinhas. Aliás, podem comemorar, bater palmas, porque aqui com certeza vão ter desgastes. Porquê? Porque não tem por que trabalhar com brocas. E com brocas, se o seu gel ainda não foi removido e não cresceu. Porque aqui, claro, não dá para esperar o ângulo correto de inclinação da broca. Mas não tem problema, ninguém nunca morreu por causa de cortes. E agora eu vou fazer na minha cutícula super fina, usando algumas brocas, a técnica de manicure russa. Eu usei a broca em formato de pãozinho ou baguete, enfim, aquela que tem cortes. E depois acabei pegando a broca amarela bem fininha, porque alcançar a minha cutícula que não abre foi praticamente uma missão impossível. Mas abri o quanto consegui. Claro, trabalhar com a cutícula desse jeito não é o ideal. Primeiro, porque fazer em si mesma é extremamente desconfortável. Em segundo lugar, quando for fazer em uma cliente, é preciso ter muito cuidado e, claro, remover completamente o esmalte antigo. Para o corte vou usar uma esfera também com essas ranhuras. É uma broca muito interessante para mim. Eu gostei dela. Funciona suavemente. O principal é ajustar a rotação correta. No meu caso, no aparelho Dr. Alex SP130, é importante entender que isso pode variar em diferentes aparelhos. Aqui eu coloquei apenas 4.000 rotações. Minha pele é fina, delicada, o bolso não abre e tem um monte de outras situações. E para uma cutícula assim, nessas circunstâncias, 4.000 rotações, a esfera número 50 com esse tipo de corte. Aliás, já vou mostrar de perto essa esfera depois do uso. Assim vai dar para ver qual é a parte de trabalho dela. Basicamente é bem o centro. É assim que fica a minha manicure feita com o aparelho. Bom, eu acho que ficou até que bom. E afinal, não foi para isso que a gente se reuniu aqui. O plano de hoje são unhas de vidro transparentes. Eu vou usar os moldes F1 da Imen. E são exatamente esses moldes que muita gente reclama. Meu Deus, como eles são caros. Existem opções muito mais baratas. Existem, claro. Mas aqui tem um outro detalhe. O fato é que esses moldes F1 têm formatos exclusivos. Ou seja, os moldes foram especialmente calculados, desenhados e ajustados. Considerando as técnicas modernas e todas as exigências dos profissionais e instrutores, esses moldes, por exemplo, não precisam ser cortados. Elas se encaixam perfeitamente na cutícula. Além disso, nessas formas, a parte macia do plástico fica na área onde temos o leito ungueal e a parte dura onde está a borda livre. E isso, devo dizer, faz uma grande diferença. Isso também faz uma grande diferença na manicure. E claro, como base, vou usar a Base Rubber da marca AM. Essa base tem uma ótima fixação. Estou olhando minhas unhas já com mais de 2 semanas. Essas mesmas que estou fazendo agora. Tem alguns danos, mas não tem nenhum descolamento. E isso é muito legal. A base realmente segura qualquer tipo de cobertura, até nas minhas unhas problemáticas. Enfim, apliquei a base. E no resíduo pegajoso, colo os flocos. Provo novamente o molde F1. Porque é melhor medir 2 vezes e cortar uma só. Depois pego o gel. Eu escolhi um transparente e bem líquido. É o Quick Gel da AM, também na cor número 1, ou seja, sem cor nenhuma. Ele é totalmente transparente. E olha só que consistência incrível. Por que líquido? Já vou explicar. Eu preciso que esse gel se espalhe de forma bem, como posso dizer, líquida e fluida. Porque se ele fosse mais grosso, teria mais bolhas. Quanto mais líquido o material, menos bolhinhas aparecem. O momento de unir o gel foi mágico. Cortei a parte em que sequei com a lanterna, porque estava bem desconfortável para mim.
Enfim, dei uma leve secada e pressiono com cuidado. Bom, faço conforme vou sentindo, claro. Depois fazemos o clique mágico e temos praticamente uma unha pronta. Não vai precisar fazer mais nada. Pensei que não, mas na verdade vai sim. Primeiro, ele ainda não está seco. Dei uma secada extra e sigo apertando com o alicate de bico fino, que também é da Imenca. Não encontrará esse alicate nos marketplaces. Mas no site da Imenca Nails com certeza tem. Olha só que unha linda ficou. Eu, no geral, gostei de tudo, mas claro, ainda vou dar umas passadinhas com a lixa. Vou passar levemente nas laterais, vou dar uma limpadinha nas paralelas e, claro, na borda livre também. Nesse caso, estou usando uma lixa de 180 da marca Nippon Nippers. E enquanto eu lixava, percebi uma coisa. Recebo muitas mensagens sobre o For Blanc, dizendo que me vendi, que fui comprada, que não funciona e coisas assim. Enfim, olhem só. Coloquei a câmera de outro jeito e sacudo o pó da lixa de propósito. Dá para ver o pó flutuando no ar e ele vai ficar lá por um bom tempo, pois este é o pó mais fino e prejudicial. E aqui está um experimento para vocês. É assim que o pó fica voando. Agora eu ligo o For Blanc e olhem como o pó vai direto para o exaustor. Agora vou aproximar para que vocês possam ver com precisão a que velocidade e em que quantidade, ou seja, mesmo a uma grande distância. Aqui está para vocês em câmera lenta. Esse pó ainda assim vai todo para o exaustor, mas os profissionais continuam com medo dos pó grosso, que são fáceis de limpar da mesa, porque o objetivo do exaustor não é deixar sua mesa a mais limpa do mundo. O objetivo do exaustor é a sua saúde e segurança. Bom, querendo ou não, você pode encarar isso como uma propaganda do For Blanc, mas mesmo assim acho que isso prova e explica muita coisa. Por isso, acredito que este vídeo responderá todas as suas perguntas. Estou aplicando o Top Coat na unha, usando aquele que não pode ser nomeado, não é mais blindado nem resistente a arranhões. Enfim, finalizei com esse Top Coat. Ele fica brilhante por muito tempo e é ótimo. Mas temos o lado de dentro. Então eu observei, girei, examinei bem e decidi que também quero passar Top Coat no lado de dentro, porque ela estava meio opaca, mas eu sabia que não ia aplicar com o pincel do frasco. Eu precisava que ficasse super fino. Por isso peguei um pincel de gel e olha só, estou mostrando o pincel de propósito. Assim a gente pode ver o quanto a ponta ficou transparente. Os perfeccionistas devem ter se incomodado agora, pois vejo uma bolinha de ar ali, mas só é possível notar isso com esse tipo de macro. Mas na vida real ficaram com um aspecto muito bonito. Como é comum entre profissionais, não fiz as unhas em um só dia. No primeiro, removi esta aqui e pensei, vou ficar um tempo assim. Vou usar assim e decidir se quero ou não. Mas, na verdade, depois de algumas horas, eu já entendi que para as minhas férias eu queria exatamente essas unhas transparentes. Pensei, preciso fazer. Por isso, no dia seguinte, voltei a fazer as outras. Como podem ver, o dedo do meio está pronto. Agora cuido dos outros dedinhos. E aqui já usei outras brocas. Mas quero dizer que isso não me ajudou muito com os sinos. Agora estou olhando meus sinos. Ainda assim, em alguns lugares há cortes minúsculos, mas ainda assim são cortes. Por isso, não repitam meus erros. Não façam manicure quando estiverem com gel nas unhas, porque mesmo com a aplicação super correta e tudo mais, ele ainda tem volume. E simplesmente não vai permitir que você posicione a broca do jeito que precisa. Bem, aqui eu já faço o corte com a broca. A broca microfone também é de um diâmetro bem grande. Provavelmente também é o 50, talvez o 40, algo assim, mas isso não importa. Eu sugiro que aproveitem. Aqui está a minha cutícula terrível e rebelde. É realmente difícil trabalhar com ela. E muitas vezes eu realmente fico desconfortável. Por isso uso uma rotação super baixa. Mas mesmo assim, a manicure com motor também é possível. Aliás, na mão esquerda, geralmente eu nem faço com aparelho, faço a tradicional com alicate. Eu gosto muito de trabalhar com alicate. Já na mão direita, só consigo fazer com o aparelho usando a mão esquerda, porque ali eu não consigo fazer um corte reto de jeito nenhum. Eu uso brocas da Camise no meu trabalho. No primeiro dia e no segundo, na verdade, é a mesma coisa. Eu só vou testando diferentes tipos, experimentando todas as formas possíveis delas, para futuramente definir mais ou menos um conjunto de brocas com o qual eu vou trabalhar de forma permanente. Posso dizer que, por enquanto, gosto muito desses bastõezinhos, embora muitas pessoas tenham dúvidas se esse tipo de corte realmente esfria a cutícula. Ainda não posso dizer, sigo observando. Esse foi o corte que consegui. Para minha cutícula teimosa, está ok.
Enfim, aqui eu apliquei os moldes, acabei me empolgando com o processo. E não gravei nada enquanto terminava o resto, só estou mostrando aqui os semi-acabados. Enfim, finalizei o lixamento e vou passar para a cobertura. Aqui escolhi usar o top coat, o mesmo de sempre. Mas estou usando o pincel do gel de novo, porque quero manter todo o formato como está, para que nenhum excesso de gel estrague toda a beleza que planejei. Então, qual a graça e elegância dessas unhas? Primeiro, não precisei fazer tudo do zero, nem construir o leito. Muito legal. Mas, novamente, há algumas armadilhas, como o trabalho desconfortável com a broca. Mas eu gosto que essas unhas, elas parecem compridas, mas não ficam exageradamente longas, só porque as pontas são delicadas e transparentes. Por isso, pessoalmente, eu dou um like para essa manicure. E também, outro ponto positivo para mim é que o gel usado como base aqui tem tanto flocos de yuki quanto um pouco de brilho refletivo. E tudo isso brilha e reluz de um jeito incrível. Eu, claro, gostei muito. Mas ao sair do salão e ir para casa, percebi que fiz as unhas combinando com essa tesoura. Essa é a minha tesoura que eu encomendei. Eu também comprei ela lá no Wildberries para fazer unboxings. E aí percebi que por algum motivo repeti o design da tesoura. Aliás, eu gosto muito dela. Talvez tenha sido inconsciente. Era isso. Tchauzinho.